Quinta-feira, 29 de julho, dia de Nemias e dia de voltarmos a falar do mercado de transferências. Antes disso, queria aqui deixar duas notinhas rápidas. A primeira é para dizer que o 00 vai estar a fazer o acompanhamento ao minuto do draft de hoje da NBA. Pode marcar a estreia de um português no principal campeonato de basquetebol. E a segunda é para informar que nos próximos dias continuarei a ser eu a trazer-vos as notícias de mercado neste Mercado Flash. Vamos lá então começar pelo dia de hoje e pelo um dia que não traz grandes novidades, mas mesmo assim o Benfica consegue sempre apresentar-nos algo. O primeiro nome que trazemos para o episódio desta quinta-feira é William Carvalho, médio internacional português, revelou em declarações ao Canal 11 que o Benfica mostrou mesmo interesse na sua contratação, mas que o próprio William não quer, pelo menos para já, voltar a Portugal. O médio de 29 anos está há 3 épocas no Betis, mas ainda não conseguiu mostrar o nível que teve no Sporting e é um jogador que foi colocado por Pellegrini no mercado da equipa de Sevilha, que aceitaria algo como 8 a 9 milhões de euros para vender o médio defensivo, segundo a imprensa espanhola, que é um dos jogadores com o salário mais alto no Benito Villamarín, só atrás de Nabil Fekir no Betis, portanto um valor alto por um jogador que não tem jogado muito. Todos conhecem o William Carvalho, não vale a pena falar assim muito dele. É um médio que já trabalhou com Jorge Jesus, como todos sabem, numa fase positiva no Sporting, mas que nos últimos anos tem tido muitos problemas físicos, teve muitas dificuldades para se afirmar no Betis. A primeira época até foi relativamente positiva, mas a segunda época fez apenas 13 jogos e na época passada ainda recuperou ligeiramente desses problemas físicos, conseguiu estar no Euro, apesar de forma algo polémica até, mas nunca contou para o 11 inicial do Betis de Pellegrini, por isso pode ainda deixar o clube espanhol. No entanto, o Benfica não é então uma opção. Quem também não tem sido opção no Benfica é Carlos Vinícius, o avançado brasileiro, que até foi o melhor marcador da Liga Portuguesa há 2 anos. Esteve emprestado ao Tottenham na época passada, todos se lembram, mas os ingleses não acionaram a opção de compra de 40 milhões de euros. E por isso, Vinícius voltou ao Benfica. Ainda assim, o avançado não parece contar para a primeira linha do ataque encarnado e o Benfica está mesmo disposto a deixá-lo sair, mas mediante algumas condições. Segundo o jornal Record, o Nice e o Eintracht Frankfurt já apresentaram propostas pelo avançado, propostas concretas, mas ambas rejeitadas pelos encarnados, que só aceitam deixar sair Vinícius por empréstimo, mas desta vez com uma cláusula de compra obrigatória, ou seja, para o avançado não voltar mesmo à luz. Ou então, claro, em definitivo, o avançado de 26 anos ainda tem mais 3 anos de contrato com as Águias e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Portanto, é aqui na altura uma aposta alta que rendeu bastante com Bruno Lage, mas que parece que não agrada a Jorge Jesus e por isso a saída parece ser o cenário mais provável. Continuamos no Benfica, agora deixamos Carlos Vinícius, mas continuamos a falar de mercado de Benfica e de um avançado. Isto porque a novela Caio Jorge parece não ter chegado ao fim. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ponto prévio, o avançado dificilmente irá para a luz, pelo menos depois de saber que preferiu ir para a Juventus, mas que está montada uma novela, isso está. Vamos por partes e primeiro aquilo que vocês já conhecem. O Benfica ofereceu 3 milhões de euros ao Santos, mais os passes de Ioni Gonzalez e Conti, pelo avançado de 19 anos, que termina contrato em dezembro de 2021 com o Santos. O Santos aceitou, mas o jogador já tinha chegado a acordo com a Juventus, para onde iria a custo zero. Até aqui, tudo já se sabia, não é? Mas agora há novidades. O Santos exige 4 milhões de euros à Juventus para libertar Caio Jorge de imediato e a Juventus recusa-se a pagar esse valor. Perante tudo isto, o Santos ameaça acionar uma suposta cláusula no contrato de Caio Jorge que permite renovar de forma unilateral, ou seja, uma das partes pode renovar o contrato por 2 anos. E então o Santos ameaça fazer essa renovação com Caio Jorge, que ficaria ligado então ao clube brasileiro até ter 21 anos, impossibilitando assim a ida para a Juventus, pelo menos até final de 2021 ou início de 2022, como estaria inicialmente pensado. Sendo que terá sido mesmo isso, essa cláusula, que motivou o Benfica a negociar a compra de Caio Jorge diretamente com o Santos. Portanto, está aqui uma novela instalada, que parecia estar encerrada, que pode ainda ter o Benfica envolvido ou não, mas duvido muito que isso aconteça, não é? Duvidamos muito, até porque o Benfica sabe agora que o Caio Jorge não quis o clube, preferiu a Juventus, portanto, mas que é uma novela que certamente terá mais episódios, não sabemos se aqui no Mercado Flash ou não, mas é uma coisa que promete ainda dar que falar. Para encerrar o tema Benfica, falamos de Alfa Semedo, que deixou os encarnados em definitivo para assinar com o Vitória Sport Clube. Já aqui tínhamos abordado essa questão, o médio defensivo guineense custou
1,5 milhões de euros à equipa de Guimarães por apenas 50% do passe, com o Benfica a ficar com a restante metade. Quanto ao Alfa Semedo, assinou um contrato válido por 5 épocas com a Vitória e ficou com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Esta pode ser a oportunidade que o médio há muito pedia, isto porque desde que regressou à Luz, depois de uma época bem sucedida no Moreirense, já tinha sido emprestado a Espanhol, Nottingham Forest e Reading. Por fim, a saída em definitivo aos 23 anos para uma das equipas mais importantes da Liga Portuguesa. No Sporting temos de falar de 2 laterais esquerdos que abandonaram o plantel leonino e que já têm, pelo menos um já tem destino e o outro está com o destino quase certo. Podemos começar por esse. Começamos por Lumor, um lateral ganês que ainda tinha mais um ano de contrato com o Sporting até 2022, mas que rescindiu para jogar no Aris de Salónica, da Grécia. O esquerdino, contratado ao Portimonense, nunca se afirmou em Alvalade, esteve emprestado ao Mallorca e na época passada não jogou porque não encontrou colocação. Em 2021-22, o internacional ganês encontra no clube e vai voltar então assim a competir. Antunes é outro nome que já aqui tínhamos falado e também deixou Alvalade, o lateral leonino. Despediu-se do Sporting, que lhe dedicou um vídeo emocionante com várias mensagens de despedida, o Coates, o Viana e entre essas mensagens a de Ruben Amorim, que revela mesmo que o internacional português é o jogador que lhe custou mais ver partir. Antunes parte então para Passos Ferreira, uma casa que conhece bem e onde vai jogar pela 3ª vez na carreira, tendo assinado um contrato válido por 2 temporadas. Ainda na Primeira Liga damos conta de 2 notícias de 0-0, uma em Tondela e outra no Estoril, que é uma espécie de 2 em 1. Podemos começar mesmo por aí, pelos canarinhos, que vão receber 2 reforços interessantes para o meio campo ofensivo, ambos com selo Rio Ave. Um deles é Meshino, um japonês de 23 anos que esteve na época passada cedido ao Rio Ave e que vai ser agora cedido ao Estoril Praia pelo Manchester City. E o Estoril que vai receber, para além de Meshino, o japonês, vai receber um português, Francisco Geraldo, um meio formado no Sporting, também estava no Rio Ave, mas neste caso estava mesmo ligado contratualmente aos vilacondenses, mas vai deixar de estar. O Geraldes vai despedir-se do Rio Ave de forma definitiva e a equipa de Vila do Conde vai ficar com uma percentagem do passe do médio ofensivo que ainda tinha 2 anos de contrato com o Rio Ave, que desceu então à 2ª Liga, já apresentou vários reforços, mas não conta com Francisco Geraldes, que vai continuar na Primeira Liga, desta vez ao serviço do Estoril Praia. Quanto ao Tondela, depois de confirmadas 2 contratações muito interessantes, já sabem, falamos de Tiago Dantas e Eduardo Quaresma, é a vez de Renat Dadashov. O nome pode não vos dizer grande coisa, mas já passou por 2 clubes em Portugal. Segundo apurou o 0-0 avançado, vai chegar à Beira Alta na quinta-feira, ou seja, hoje, para reforçar a frente de ataque do Tondela, que também já contratou Daniel dos Anjos. O avançado internacional pelo Azerbaijão chega a Tondela por empréstimo do Wolverhampton e volta assim a Portugal, onde já esteve ao serviço do Estoril Praia e do Passos de Ferreira. Ainda em Tondela, os próximos dias podem ser de novidades, isto porque já aqui falámos de Iker Undabarrena, que vai ser reforço, mas que testou positivo à Covid-19 e por isso adiou a oficialização e a apresentação, enquanto o médio Guima, que também passou pela Académica e esteve recentemente na Polónia, também pode estar a caminho da equipa às ordens de Paco Ayestaran. Para fechar o tema Primeira Liga, vamos falar do Belenenses Sade. A equipa de Petit ainda precisa de vários reforços, mas já tem uma boa notícia depois de confirmar a contratação de Lukovic, o médio centro sérvio contratado ao Famalicão, onde fez 15 jogos e apontou um golo. O internacional sub-19 pela Sérvia assinou um contrato de 2 épocas com o Belenenses Sade, que ainda tem várias indefinições no plantel, não só no que toca a entradas, mas também no que toca a saídas, com os nomes de Tomás Ribeiro e Cassierra a serem os mais falados. Já na 2ª Liga temos 2 assuntos, ambos relacionados com o Nacional. A formação madeirense, que está de volta ao 2º escalão, oficializou a contratação de Suleiman ao Vitória Sport Clube. O central inglês é reforço para Costinha e chega por empréstimo da formação de Guimarães, depois de ter realizado apenas 12 jogos na época passada. Quem também vai jogar no Nacional é Marco Matias, que já na época passada tinha representado a formação da Choupana e que renovou por mais uma temporada com o emblema madeirense. Quanto a mercado nacional, hoje também foi um dia calmo, com a principal notícia a ser o interesse do Chelsea em Lukaku. Segundo a imprensa italiana, o Inter não quer mesmo vender o internacional belga e o Lukaku também não quer sair. E apesar dos problemas financeiros, o Inter vai, ao que tudo indica, manter o Lukaku, mas, no entanto, houve aí uma proposta bombástica. Segundo o Corriere dello Sport, o Chelsea, que já teve o Lukaku, fez uma proposta de 130 milhões de euros pelo avançado belga, que iria receber um salário à volta dos 10 milhões de euros por época, um valor que o belga rejeitou por não querer voltar à Premier League, um campeonato onde ele não se sentiu completo
de onde saiu em 2018-2019, depois de 2 épocas no Manchester United e estava a ser muito criticado, e agora em Itália foi o que foi, não é? Vocês sabem. Um campeonato, Premier League, onde chegou precisamente para jogar no Chelsea, um clube onde nunca se afirmou, mas que agora estava disposto a pagar 130 milhões de euros ao Inter de Milão, mas aparentemente nem o Inter nem o Lukaku estão interessados nessa transferência. Por fim, falamos da surpreendente renovação de Carvajal com o Real Madrid, não porque o prolongar do contrato com o lateral direito seja propriamente surpreendente, mas porque a duração de contrato, sim, acaba por ser uma novidade. Isto se tivermos em conta que o internacional espanhol faz 30 anos esta época, tem apresentado vários problemas físicos nos últimos anos e renovou até 2025. Portanto, é um voto de confiança do Real Madrid, que tem vindo a fechar várias renovações, o Nacho, o Lucas Fernandes, e que se prepara para prolongar, o Lucas Vázquez, aliás, e que se prepara para prolongar o vínculo com o Benzema, que também tem contrato por mais 2 anos com os merengues, mas ao que tudo indica vai renovar com o Real Madrid. E é com estas renovações que me despeço por hoje, não deixando desde já uma promessa quanto ao dia da manhã, isto porque, assim como aconteceu com o Igor, amanhã é a minha vez de ser vacinado contra a Covid-19 e não sei que efeitos me esperam. De qualquer forma, vou tentar estar presente porque eu sou o Hugo Martins e para mim o mercado é uma parte relativamente gira do futebol.